Olá pessoal, esse é o vídeo 2 da disciplina de criatividade e atitude empreendedora. O objetivo dele então é a gente tentar revisar aí, né, em poucos minutos, os conceitos principais dos capítulos 4, 8 e 9. Tá? Então, para começar, a gente tem que perguntar, a gente tem que saber, né, quem é o empreendedor. Né? O empreendedor ele está sempre muito relacionado ao agente transformador da realidade. O empreendedor, então, é aquela pessoa que ele não necessariamente ele é só uma pessoa criativa, que tem grandes ideias, ideias legais e inovadoras. Mas além dele ter as ideias, ele vai atrás, ele implementa, né? Ele tem esse know-how, assim, essa determinação também para ir atrás e implementar a ideia. Então, acho que até como ficou claro na aula inaugural, o empreendedor é o cara que faz, né? O empreendedorismo, então, está muito ligado à ideia de ação, de implementação de ação. Quer dizer, o empreendedor, então, a questão do empreendedorismo está muito relacionado com uma questão de atitude, né? O McClelland, ele vai nos dizer que existem pessoas que são movidas, né, pela necessidade de poder, ou seja, elas precisam, elas gostam do poder de mando, elas querem dar ordem, elas, né, querem dirigir pessoas. Existem pessoas, por sua vez, que elas têm necessidade de afiliação, então elas precisam estar junto de outras pessoas, elas gostam do contato social, elas gostam do reconhecimento social. No caso do empreendedor, ele é aquela pessoa que ele tem necessidade de realização, então ele gosta de desafios, ele gosta de ir atrás de coisas novas, mas não é que ele, vou atrás do novo ala louca, né? Ele sempre tem um foco, ele tem um interesse, né, que ele vai atrás. Né? Então ele tem também uma autoconfiança, né, de que como ele é aquele cara que implementa, então ele é ciente das suas capacidades também aí para implementar as suas ações, né? O empreendedor ele também deve ter habilidades interpessoais, né? Ele deve se valer de uma boa rede de contatos, né? Até para ele se cercar de opiniões diferentes, dele ter uma rede diversa assim de contatos para que enriqueça os seus pontos de vista, as suas ideias. Enfim, então o empreendedor é aquela pessoa que tem aquela capacidade, não, né, não só a capacidade, mas a necessidade de realização, e ele também é aquela pessoa curiosa, né, que gosta de ir atrás, ele busca, então, através da novidade, se realizar. Né? Então a gente tem tipos diferentes de empreendedores. A gente fala, por exemplo, do empreendedor do tipo empresarial, que é aquele cara que ele vai abrir a sua empresa visando então estabelecer um negócio lucrativo. Um exemplo que eu posso dar é o Have a Nice Beer. Ele começou como um clube de cerveja, né, de amantes de cerveja. Atualmente eles são um negócio bem lucrativo que consiste fora o clube dos amantes de cerveja, ou seja, então eles sobrevivem aí da assinatura dos seus assinantes, que mensalmente então recebem em casa uma revista sobre o tema da cerveja, também recebem 3, 4 cervejas aí diferentes, né, e bem cotadas do público para então experimentar, ter em casa. O pessoal da Have a Nice Beer também vende para pessoa jurídica, então, né, para empresas que querem revender cervejas que às vezes eles têm a distribuição exclusiva no país, e também vende assim a pessoas físicas, ou seja, se vocês quiserem lá entrar no site deles e comprar uma cerveja, eles entregam na casa de vocês sem problema nenhum. Mas é um negócio, então, com vista à rentabilidade, né? A gente tem também o tipo de empreendedor social, né, que é o cara que constrói um empreendimento porque ele busca transformar a realidade à sua volta. Aí, como exemplo, tem um muito bom, pessoal, do Sebastião Salgado, o mesmo fotógrafo brasileiro que fizeram um documentário sobre os 40 anos de carreira dele, agora esse ano de 2015, e esse documentário foi indicado ao Oscar. Mas o que o Sebastião Salgado, além do trabalho como fotógrafo dele, faz? Ele incentiva então o Instituto Terra e o projeto Olhos d'Água. Como é que começou? Então ele e a mulher possuem uma propriedade em Aimorés, no estado de Minas Gerais, e eles perceberam que eles não precisavam daquela terra para uma atividade econômica, para eles sobreviverem. Então resolveram reflorestar. Ao reflorestar, eles também estavam com o objetivo de recuperar algumas nascentes. Né? E a partir disso, então, surgiu o projeto Olhos d'Água, que é justamente essa recuperação de nascentes.
Então, atualmente, essa propriedade do casal é a sede do Instituto Terra, onde se distribui o arame farpado para cercar as nascentes, as plantas, né, para se recuperar, então, a vegetação ciliar, né, ali para que a água flua, então, naturalmente, que ela venha, que ela renasça, né, e possa, então, aí abastecer os pequenos agricultores da região. Né? A gente tem também o tipo de empreendedor corporativo ou intraempreendedor, que aquele é um empreendedor de si mesmo, né? Ele empreende dentro de uma organização já estabelecida, ora bolas, né? Como assim? É aquele cara que ele tem liberdade para, então, propor um projeto, tocar um projeto, formar uma equipe dentro de uma organização, né? Ou então ele tem a liberdade de chegar no chefe e dizer, olha, né, tem uma ideia legal para melhorar o nosso serviço de marketing digital, por exemplo, né, ou algum processo de venda, um retorno por cliente. E existem muitas empresas, pessoal, que valoriza isso, né, que valorizam, perdão. Empresas como a Google, o Facebook, né, através dos 20% de tempo que eles pedem para que os funcionários dediquem aí para novas ideias, né, que venham a ser lucrativas, né, para as organizações. A 3M também faz isso, e a 3M também é conhecida por uma empresa, né, que está sempre inovando. Então, por fim, a gente vai falar rapidamente do processo empreendedor, e uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é, teoricamente a gente consegue estabelecer algumas fases, né? Agora, na realidade, a gente não consegue impor barreiras muitas às vezes definidas entre uma fase e outra, mas o fato é que ele acontece mais ou menos assim. Então, primeiro uma identificação de oportunidade ou de inovação, ter uma segunda fase, então, de gatilho para a abertura da empresa, uma terceira fase que há, então, a formalização, né, a criação da empresa em si, e a fase 4, que, então, é a administração do negócio. Né? O que é importante destacar durante o processo empreendedor? Que aquelas características pessoais, o foco, a curiosidade, a autoconfiança, a boa rede de relacionamentos, essas características elas estão presentes em todas essas fases. Né? Não é só numa nem noutra, ela permeia todas. Então, por isso a importância da atitude empreendedora. Né? Os fatores sociais eles fazem bastante diferença na parte, né, na fase de gatilho, de abertura de empresas, justamente então para já ter canais de distribuições estabelecidos, já tentar estabelecer aí contatos com fornecedores, com possíveis clientes. Né? Então aí é bem importante os fatores sociais, ou seja, o ciclo, né, toda a rede de contatos que a gente possui. Então, por fim, mas não menos importante, tem os fatores ambientais. Né? Porque os fatores pessoais, os sociais, os organizacionais, o empreendedor ele ainda pode, ele tem uma liberdade aí de ação, ele ainda tem alguma autonomia que ele pode influenciar, né? Então os fatores pessoais ele pode aprimorar, os fatores sociais ele também pode ampliar a sua rede de contatos, né? E os fatores organizacionais ele também pode desenvolver as suas competências gerenciais, né? Através de cursos aí. Agora os fatores ambientais eles afetam o negócio, mas eles não são afetados, né? O ambiente ele não é afetado diretamente pelo negócio, né? O que acontece então? Eles estão o tempo todo permeando o processo empreendedor, seja apresentando aí oportunidades, às vezes até um cenário mais adverso para o próprio empreendedor, que ele tem que reagir, né? Então, os fatores ambientais que influenciam bastante o negócio e que o empreendedor não possui controle. É o próprio cenário econômico, a questão da burocracia para, né, e documentação para tocar o negócio, para abrir, né, para formalizar a empresa, a instabilidade econômica do país, as políticas públicas voltadas para o setor econômico que o empreendedor está atuando. Então tudo isso são fatores ambientais que influenciam o negócio, seja em qualquer uma das suas fases. Né? E o que é importante também destacar é que esse processo empreendedor, embora no livro ele esteja assim como uma coisa linear, pessoal, na realidade a gente pode dizer que ele deveria ser um espiral, né? Porque a gente não pode achar que identificando uma oportunidade legal, criando uma empresa, baseando a ideia naquilo e depois administrando com sucesso aquele mesmo processo,
né, não vai dar certo. A gente tem que estar sempre inovando. Por quê, né? Porque os fatores ambientais, eles vão variando, eles vão apresentando oportunidades diferentes, né, que cabe ao gestor, então, ao empreendedor identificar, né, e então colocar aí dentro do seu processo para estar também renovando a sua organização. Porque uma coisa que é importante destacar, que às vezes o sucesso dos empreendedores é a causa do fracasso deles. Como assim? Ora bolas, tá indo tão bem, as minhas vendas estão aumentando tanto, e eu tô tão maravilhado com aquilo que eu não me dou conta que a concorrência está tomando conta. Né? Então eu fico com o que a gente chama de miopia, né? Eu me foco tanto no meu sucesso que eu me esqueço justamente o que? Dos fatores ambientais, né? Ou seja, da minha concorrência, de alguma mudança da legislação, seja trabalhista, seja tributária. Então, por fim é isso. Então, pessoal, acho que a gente reviu legal, então já tá para saber o que é quem é o empreendedor, os 3 tipos, né, de empreendedor, ou seja, o corporativo, o social e o empresarial, e por fim então aí saber quais são os fatores que contam para o processo empreendedor nas suas diferentes fases. Até o módulo 2 então.